60, 70, 80, onde a música italiana vivemos no rádio, né? E nos traz muitas lembranças, muitas recordações. Muito bem, quero mandar um abração aqui para todo esse pessoal que tem nos ligado, tem participado conosco, tem trazido, feito notório aí a sua audiência, Piracicaba, Limeira, tantos lugares aqui em toda a região, Cordeirópolis, Santa Gertrudes, Corumbataí, Analândia, Ipirapina, Ipeúna, Charqueada, também aqui São Pedro, Água de São Pedro, Tanquinho, Iracemápolis. A gente começa a falar nomes assim, de cidades, a gente acaba até pecando, porque a gente acaba esquecendo outros nomes também. Mas você quer que eu lembre da sua cidade, por favor, entre em contato conosco, 3522-4744 ou 3522-4745. Eu sou tal pessoa da cidade tal, né? Se quiser também um nome fictício, faz o nome fictício e fala da cidade que você está falando. Nós temos o nosso WhatsApp também, viu? Fica rápido, prático para você poder chegar e participar, tá bom? E desculpa incomodá-lo. 997965816. Não é nada disso. 971716678. 971716678. Vou repetir. 971716678. O nosso DDD é o 19. Bom dia, João. Bom dia, meu pai. Bom dia, meu querido. Tudo bem? É um prazer estar aqui participando desse programa maravilhoso, tanto que eu assisto aí pela internet, que eu moro no Rio de Janeiro, né? E já em primeiro lugar, agradecendo aí meus amigos aqui de Rio Claro que estão me acompanhando, já até divulgaram no grupo Rio Claro e tudo mais. E também agradecer meus grandes amigos e grandes parceiros, clientes, amigos, clientes do Rio de Janeiro, quais já estão antenados aí pela internet, né? Me acompanhando. Um grande abraço. Se quiser também mandar informações, mandar um abraço aí para o meu pai querido, tá bem? Que... Querendo ou não, né? Eu sou filhão dele. Aí eu vim puxar o saco dele aqui, tá bem? E é um grande profissional aí que é uma referência da minha vida e tudo mais. Em primeiro, eu gostaria de falar, eu sou um sommelier formado pela Wine Spirit Education Trust de Londres, na área de destilados. Sou formado na Espanha como sommelier de vinhos, certo? E no Rio de Janeiro como sommelier de cervejas, tá bem? Então, qualquer coisa, algum tópico além do vinho, né? Alguma coisa simples que eu possa falar de maneira mais prática, né? Sem ser prolixo, estarei passando informações práticas. Mas gostaria muito das perguntas, das dúvidas de vocês, espectadores, para que possamos esclarecer várias coisas aqui nesse domingão aqui do Ernizão, tá bem? Tá? Toma a palavra aqui ao meu pai novamente, doutor Erni aqui, o mestre da rádio aqui, grande locutor de mais de 60 anos, né? Porque já cresceu já falando e encantando muita gente aí, tá bom? Obrigado e até daqui a pouco, pessoal. Vamos lá. Então, tá aí, né, a voz do meu filho também, que tem um grave aí. A minha voz, radiofônico, né, minha voz é mais crocante. A voz mais crocante do Rio de Janeiro. Esse é o Joãozinho, que a gente sempre chamava Joãozinho. Oi, Joãozinho. E hoje tá um Joãozão, né? Mais alto que o pai também. Mas é isso daí. Hoje, então, nós teremos aqui o assunto nosso a respeito do vinho. Tudo que você quiser saber a respeito de vinho, nós vamos informar para você através de todo esse conhecimento que ele conquistou aí em suas viagens, em seu trabalho, que se dedicou a tudo aquilo que diz respeito ao vinho. E modéstia à parte, também sou formado pela International Bartender Association, tá bem? Já instrutor de profissionais de mixologia e coquetelaria. Então, às vezes, algum coquetel que alguém queira passar
e várias coisas, ou até mesmo alguma receita de alguma brusqueta, alguma pasta italiana. A gente pode estar aqui conversando e ajudando aí pelas experiências de aulas e cursos, treinamentos, quais já tive, tá bem, pai? E o seu Instagram? Sim, o meu Instagram é Bortolozzi BSB, BORTOLOZZI, Z de Zabumba, certo? Tudo junto. Acho que é B ZI, não é? Não, o meu já é chique. O meu é marketing, entendeu? O Z no registro é um Z só, mas profissionalmente é Bortolozzi com 2 Z de Zabumba, B de bola, S de sapo e B de bola, BSB, que é a abreviação de Bortolozzi Show Bar, qual eu sempre fiz o trabalho de flare e vários eventos pelo mundo afora. Bartender, qual é a diferença que tem entre bartender e barman, por exemplo? Poxa, então, o bartender e barman, a diferença é na língua saxônica e anglo-saxônica, ok? O significado das palavras são as mesmas, porém, enquanto bartender é utilizado nos Estados Unidos, certo? O barman é dentro da Europa, na Inglaterra. Então, é o mesmo processo. A diferença bartender pode ser classificado como feminino, gênero feminino, masculino, e o barman tem que ser barman ou bar girl. Ou hoje em dia, né, bar drag. Mas no caso de você fazer aquele trabalho com as garrafas, as manipulações. O fogo pela Isso, boca. então, aí já é um trabalho avançado dentro de chamar a atenção do público para as vendas, né, da coquetelaria, de chamar a atenção dos clientes ao bar. É um treinamento muito severo, é um treinamento árduo, que tem que se ter um desenvolvimento, né, porque trabalhamos com elementos sólidos que tem líquido variante dentro. Então, essa arte de malabarismo, assim chamado, né, que é o Flair Bartender, que é onde eu me classifiquei, né, onde eu conquistei, né, vários títulos aí à frente aí pelo trabalho feito, e é um trabalho que se deve ter muita repetição para ver a perfeição, ok? Mas a diferença bartender e barman é por ser saxônico, regiões saxônicas e anglo-saxônicas, quer dizer, região da América do Sul, América Central, né, América do Norte e o setor europeu, que é o que distingue. E o Flair Bartender já é a designação do profissional de bar que produz coquetéis com a arte daquele malabarismo que é feito. E a pirofagia é agregado, né, dentro da evolução que eu passei pela Espanha, Passei pela Espanha, depois fui para a França, acabei fazendo um curso de circo, né, em Le Clau, em San Juan de Luz, e aprendi, né, a andar de perna de pau, a cuspir fogo, entre técnicas circenses, né, para poder agregar e poder estudar e incrementar dentro do meu trabalho profissional para que chamasse atenção. Como eu trabalhei muito tempo fora em áreas turísticas, esse perfil de trabalho chama atenção para as gorjetas, las propinas, assim chamado na Espanha, né? Os tips, assim chamado nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Então, são formas e técnicas que utilizamos para chamar atenção e dar segurança ao cliente sobre o trabalho. E a diversão, o entretenimento, né, dentro de um local, de quando sai para curtir a noite, né, e ter algo a mais para chamar a atenção dentro do bar. Uma receita, por exemplo, bem simplesinha de um coquetel que dá para a pessoa fazer em casa, alguma coisa assim meio rápida. Bom, normalmente é básico, né? Por mais que eu sou mestre alambiqueiro também, né? Eu trabalho dentro da produção de cachaça, sou sommelier de cachaça, sou um cachacier, represento uma cachaça de Minas Gerais, não vou citar nomes aqui, porque também não está pagando a gente aqui a propaganda, tá bem? Mas é uma das grandes marcas que é premiada em Bruxelas, dentro dos melhores blended spirits do mundo, qual eu sou mixologista, qual além de ser bartender, além de ser flair bartender, eu sou um mixologista, qual eu trabalho
dentro da singularidade do produto, uma pluralização e harmonização de sabores para a produção de coquetéis. Eu respeito muito a cachaça artesanal, que é aquela de alambique, não a de coluna, que são diferentes formas de produção, que é onde só tem o coração. A caipirinha é a tradição. Eu como brasileiro, respeito a minha pátria e toda a origem nossa, né? A caipirinha é o primeiro produto. Não precisa ser só limão. Pode ser um caju, pode ser um morango, pode ser a fruta que estiver em sua casa. Vai que consegue uma seriguela, aquele pessoal que veio do Nordeste traz aquela seriguela gostosa, um bucajá. Então, o segredo é a fruta bem macerada, certo, no copo, ou numa coqueteleira se tiver, 2 colheres de açúcar mediana, que sempre mínimo. Por quê? É mais fácil pôr do que tirar, porque se adoçar demais, fica difícil de controlar. E sempre 50 mililitros de cachaça, ou a vodka, né, como o pessoal prefere, né, por não estar habituado, por ainda a cachaça ser vandalizada ainda pelo Brasil, infelizmente, né? Cachaça ainda é vista como uma bebida de pobre, uma bebida de pinguço, entre outras coisas. E estamos revertendo, né, um trabalho muito árduo, né, entre grandes profissionais da área, grandes mestres alambiqueiros, que hoje em dia o bar, a bebida, é uma faculdade, além da gastronomia, né? Cresceu muito, evoluiu muito esses processos, e aonde eu estou sempre em busca, né? Por isso que eu não consigo parar em Rio Claro, né? Estou sempre viajando, sempre procurando regiões diferentes, onde se tem frutas, especiarias diferentes para se ornamentar. Mas uma receita muito prática, certo? Abacaxi, macera bem gostoso, 2 colherzinhas de açúcar, macera bem mesmo para não ficar aquele tipo água suja, né, depois de mexido, no próprio copo, macerou bem com açúcar, jogou 8 pedras de gelo, certo? Jogou a cachaça ou a vodka ou o rum, ok? Porque o rum também é derivado da cana, porém já de processo do melaço, diferente da cachaça que é feita da garapa, e adiciona-se, certo? Mexe bem gostoso. E um detalhe final, pegue um ramo de hortelã bem fresquinho, tá bem? Depois que estiver pronto, colocou na mão, dá aquele tapa bem legal na mão, que vai extrair os aromas da hortelã, e encaixa no copo e dá uma mexida levemente, concluindo. Não vai dilacerar a hortelã, não vai ficar aquela sujeira de hortelã de hortelã picada, né? Que vai destruir o gosto original e os aromas originais, e vai te trazer fragrâncias, porque ao beber se deve ter tanto no palato gustativo quanto olfativo, que são parte das análises sensoriais, que faz parte também do vinho, da cachaça e toda a harmonização de sabores, quais devemos aproveitar, por exemplo, numa noite a dois, um casal ou em família, né? Beber bem e beber menos. É essa a nossa ideia. Estamos falando agora a respeito de vinho, só que antes, porém, a gente vai dar uma faturada e já a gente volta para a gente conversar a respeito do vinho. Clim, clim. Legal? Legal? Prática a explicação? Prática. E outra coisa, né? Sim. Me corrige aí, tá? Não, eu digo assim, até com menos explicação até. Certo. Mais simplesinho. Né? É que eu sou prolixo, eu começo a dar aula e eu blá, 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 começa a vir tanta informação na cabeça e tal. Os vinhos eu vou começar a falar separando sobre secos, suaves, as diferenças. Isso. E sobre vinhos de castas, né? Quais se deve e o que é o aterroir. O aterroir nada mais é do que o terreno, qual é o produto que é colocado e tudo. E a forma. Vou tentar ser mais breve possível. Tem alguém aí? Tem alguém aí falando? Não, aqui são as músicas italianas que eu tenho. Escuta, aquela que eu uso de fundo, meu fundo. Você coloca ele.
Ó, outra coisa, um Ennio Morricone ou de preferência um Johnny... Não, aí não é Johnny Cash. Tinha que ter um lance italiano, tipo aquele... Tá? Tenta puxar aquele Ennio Morricone, um estilo dólar furado, ou alguns sons do... Não, aí tem que ser italiano, não pode. Tudo que for... Ou Big Band, ou Big Band. Ou Big Band. Per qualquer dólar e por um punhado de dólar. Tem que ser aquela música que dá aquele peso, aquele peso bem estilo que eu gosto. Põe no kill aí pra mim, por favor. Mas assim, tem que estar no ritmo italiano, tá bem? Aqui, Ennio Morricone eu gosto de ouvir, mas tem coisas que ele é depressivo, tá? Ele é sonoplasta, ele é praticamente sonoplasta de... Tá desligado, né? Aqui é tudo no improviso, querido. Bora lá. Eu também não preparo nada. Tudo é na hora. Tem de estar de acordo com o meu estado de espírito. Sim, eu também. E meu estado de espírito tá... Entra com a cara. Si sta ascoltando Parlando d'Italia com Ernie Bortolozzo. Nossa senhora. Antes mesmo de te mandar mensagem, já ficava te ouvindo, mandando propaganda para todo mundo. O senhor viu as fotos lá do Wilson Coutinho? Certo, Beppo. Certo, Gigio. Beppo, Gigio, bello. Olha nós aqui nos 850 da Rádio Clube, nego. O Parlando de Itália, tutti domenica della mattina, velho. Muito bem. Vamos bater um papo a respeito de vinho. Som daqui agora para nós, por favor. Aí, agora sim. Então tá aí, vamos conversar a respeito de vinho por aqui, né? Meu pai já começando já pelo coração, né? Que é uma música que desde pequeno já tocando na flauta e sozinho ele ouvindo, desde os meus 8 anos de idade. Aí essa música tem muita força e ele do nada... Só falei Ennio Morricone e do nada ele chegou na veia aqui. Eu tô até emocionado aqui, pai. Obrigado. Nossa, isso é história, isso é vida. Nossa, isso arrepia. Dia 24. Lembra até quando a gente tocava de criança, quando o senhor me levava para tocar nas noites, né? Lembra o seguinte, que no dia do seu aniversário eu fiz uma homenagem a você e coloquei aquelas duas músicas do saxofonista do Kennedy, aquelas duas músicas que saiu você tocava até da Itália. Sim, aquelas duas músicas que você tocava conosco. Nossa, e a música do Blade Runner, Caçadores de Android, qual eu do nada sozinho, né, em casa, o senhor olhou, assustou, eu sem ter aula, sem ter curso. Do nada, como é que eu ouvindo de madrugada a rádio, né, uma rádio antiga, né, de Água de São Pedro, onde meu pai era locutor e fazia, né, todos os dias. E aí eu puxava nas madrugadas essas músicas quando tinha naquele gravador de fita, né? E aí eu ficava gravando na madrugada escondidinho, né? Porque minha avó e meu avô dormiam cedo. Eu ficava ali e eu tentava tirar ouvindo de ouvido essas músicas, né? E do nada o meu pai aparece de manhã lá na casa, tudo mais, e eu tocando a música. Eu falei, como assim? Não, você vai tocar comigo esse sábado no restaurante tal, que eu não vou divulgar, porque também
não está patrocinando aqui, ok? Mas é um grande restaurante qual eu cresci e vivenciei. Grande abraço, Marinho, tá bem? Eu jamais eu vou ficar jamais eu vou falar o nome do restaurante Jangada, tá bem? Que eu agradeço muito ali a todo o carinho. Eu não vou ficar citando propaganda nenhuma, principalmente o do Jangada, restaurante ali na Vida da Saudade. Marinho, tá bem? Marinho Panzica. Então, tá bom? Tá bem, pai? Eu não vou falar sobre eles. Então, nem vou falar, tá bem? Muito bem, 10 horas e 35 minutos, falando agora a respeito de vinho, né? O que é que você tem para falar a respeito da diferença entre o vinho seco, vinho... Bom, como é que fala? É seco? Não, vamos começar pelo seguinte. Suave e doce, mas para mim suave é doce também. Então, isso tudo são vinhaços, né? Esses tipos de vinhos, né, quais são colocados em garrafões, e esses vinhos doces, adocicados ou secos, que não têm estrutura muito, eles são sucos de uvas adicionado de álcool etílico, ok? É uma diferença de um verdadeiro vinho que é passado pelo mosto, que são castas e são várias e diferentes formas de se trabalhar e desenvolver o conhecimento do vinho. Obviamente que aqui Rio Claro e região, né, uma cidade como eu mesmo cresci, né, com uma marca a qual eu não gosto de falar e nem vou dizer porque não me patrocina, mas é o Sangue de Bois, qual a gente carregava de galão e bebia, mas é um vinho que não é vinho, é um suco de uva que é caracterizado e utilizado o destilado, né, para poder agregar o teor alcoólico. Diferente de vinhos, quais são castas. A casta é a uva, chamada uva. Qual casta, né? O Malbec, o Sauvignon, o Cabernet, o Malbec, o Taná. Isto são castas, são as uvas, perdão, tá, de manhãzinha é difícil da gente falar assim tão bem como meu pai. São as características de cada uva, é como se fosse a marca dela, tá bem? E cada tipo de casta, cada uva, ela tem seu aterroir necessário. O aterroir, muita gente me pergunta até, o aterroir é o solo da onde é plantado as uvas, né? Toda a sua plantação é utilizado o aterroir, onde se deve ser planejado pelo solo, conhecimento, e o mais legal de tudo, né? Não é o solo que faz a uva boa, e sim é a uva, é a safra que vai transformando o solo para ao melhor aterroir ao redor do tempo. Por isso que os vinhos franceses, né, os vinhos espanhóis, os vinhos principalmente italianos, têm seus poderes pelo tempo de cultivo, pelo tempo de cuidado, pela evolução de todas essas castas, né, quais foram trabalhados. E então tem uma designação diferente. Quando for comprar um vinho Malbec, não necessariamente se ele pode ser 100% Malbec, a casta dele, o tipo da uva que caracteriza um sabor mais suave, né? Que são várias castas. Se eu for denominar aqui, são mais de 60, 70 espécies de uvas que chamamos de casta, certo? Para poder produzir, fazer a fermentação, como desde pequeno, né, já até a produção do vinho da Santa Ceia, né, aquele tempo antigo, quando todo mundo fazia pisando né, nas barricas para poder macerar. Hoje é tudo feito por máquinas, né, que é mais higienização, tudo mais. Essa diferença entre o seco e o suave, porque o tempo nós não vamos conseguir. É a adição do açúcar. Dominar. Um tem açúcar a mais e outro tem açúcar de menos. Porém, é suco de uva com álcool destilado, álcool de cereais destilado, comprado de sabor neutro, como por exemplo uma vodka standard mais barata, que é feito em coluna e não em alambique, e é diluído para se dar o sabor e correções, tá bem? Todo e qualquer vinho é usado desta forma? Não. Por isso mesmo, esse é o vinhaço. O vinho, qual a gente trabalha com casta, ele é utilizado de uma fermentação, qual a fermentação dele dentro dessa maceração das uvas é colocado, né, colocado suavemente para que os taninos não se
proliferem, porque os taninos eles oxidam o vinho. Por isso que tem que ter toda uma leveza na hora da maceração da uva, somente para conquistar os açúcares dela. Para colocar... Por isso que esse vinho, no caso, ele passa a ser mais caro, porque não é aquele vinho colocado um álcool... A fermentação é própria, é utilizado o Saccharomyces cerevisiae, né, que é a mesma levedura do pão feito em casa, certo? Que é para alta temperatura, né, de alta fermentação. Então, dentro disso, é colocado suavemente, transformando os açúcares desse suco da uva, né, qual já os açúcares naturais, se transformam, se desencadeiam com as leveduras e transformam o álcool e CO2. Aí, depois dessa transformação, né, do mosto da fermentação, qual feito o vinho, é feita uma filtragem e uma limpeza, e muitos deles tem diferentes estilos, né? Jovem, né? Que é o jovem, o reserva e o gran reserva, que aí se distingue entre 6 meses em barris de carvalho, tanto francês como americano, sempre já utilizado de outras barricadas, né? De outros, nunca são virgens, né? Os barris de madeiras utilizados, certo? Até porque é passado por uma torra. Normalmente, alguns deles já são utilizados até por antigos uísques de destilarias escocesas, de destilarias americanas. Então, a diferença no caso do vinho, vamos dizer, mais barato, que chama de suave ou seco, a diferença de preço é porque, como ele não é fermentado, e tem o seu próprio álcool, é obrigado a colocar um outro álcool num suco de uva para que possa trazer... Baratear. Porém, o problema do vinho, às vezes, não é nem o preço por causa da qualidade, sim por causa da safra. Às vezes a safra, ela teve a safra do ano, ela teve uma uva excepcional. Qual o grau de Brix, que é o grau de açúcares, né, quais também a gente tira da cana, né, que dentro da preparação de uma cachaça de alambique, a gente encontra a quantidade exata de açúcares para a quantidade exata de leveduras, para poder se produzir. Porém, normalmente, o vinho mais caro não é o melhor vinho, tá bem? Às vezes o vinho mais caro é porque ele passou apenas por uma safra limitada, qual ele pode não ser tão bom quanto, mas ser caro, como um peramanca, assim dizer, que chega a custar 900 até R$1.100, certo? Diferente do peramanca branco, que chega a R$300 no mercado. Até desculpa falar sobre nomes, mas só para ter uma ideia, tá? E só para concluir, existem vinhos, tá bem? Que todos os vinhos, eles têm sempre uma porcentagem de outras castas. Por mais que seja derivado Malbec, ele pode ter 60% do Malbec, mas 30% do Sauvignon, 30% de alguma outra casta da região para equilibrar sabores, tá bem? A diferença, então, só para designar, quando comprar no local, ver escrito vinho varietal, repetindo, tá bem? Que é para armazenar bem na cabeça. Esse vinho é diferenciado porque é apenas a única casta utilizada. Se é um varietal Cabernet, ele vai ser Cabernet 100%, tá bem? Tá. Muito bem, o Klaus, ele está perguntando aqui, você conhece as uvas Gotti de Uruçangá, Santa Catarina? Nossa, muito parceira minha. A gente troca muita ideia com essa casta aí, tá? Brincadeira, querido. Eu ainda não conheci essa casta. Eu ainda estou em crescimento, em desenvolvimento, porque eu passei 4 anos agora estudando muito sobre cachaça artesanal, as produções. Eu sou sommelier de vinho desde 2003.
e qual algumas coisinhas, né, eu não estou tão bem atualizado, o senhor me perdoe. Eu não conheço, mas eu agradeço essa informação, porque a primeira coisa que eu vou fazer agora é pesquisar, até porque eu tenho alunos formados que estão em Santa Catarina e eu tenho visitas aí para fazer. Então, o senhor Klaus já até depois me adiciona no Instagram, para a gente poder conversar, e que eu gostaria de estar aí pessoalmente e o senhor me apresentando. Vai ser uma ótima experiência aí, e com toda humildade eu tenho o carinho de aprender aí essa casta, qual infelizmente eu não presenciei ainda experiências com ela, tá bem? Qual a diferença entre o vinho varietal, que você acabou de dizer aí, né, e a respeito do blend, né? E quando se refere, por exemplo, ao varietal, que significa que o vinho é produzido com uma única variedade de uva, né? Identificada no rótulo como Malbec, Cabernet, Sauvignon, Pinot, Noir, e você tem destacado exatamente isso, esse varietal, essa diferença. Isso, justamente. Existe. Bom, pode ser sem cortar a sua linha de raciocínio, não, vai. Pode. São dois falantes aqui, né? Os dois adoram o microfone, não sei como. Tanto é que... bom, então, a diferença, o varietal, ele é 100%, né, de forma orgânica, a produção de uma única casta. Então, não vai haver nenhuma adição de outra uva, que é uma diferenciação, que é interessante. Qual o varietal já faz parte dos vinhos nobres, dos vinhos finos, diferente desses vinhaços que são vendidos, né, a granel, né, de forma... até Jundiaí é muito produzido esses vinhos, né? Também não é ruim não de se sentar na mesa e beber, mas quando a gente começa a ter um trabalho de análises sensoriais, começa a buscar essa evolução, a gente acaba... é um mundo sem volta, tanto no vinho, como as cervejas, os seus estilos de baixa e alta fermentação, as trapistas, como também as cachaças e tudo mais. Um conhecimento quase infinito, né? Sim, cada ano que se passa, mais informações, e quanto mais eu aprendo, menos eu sei. O que é Bolchoné? Opa, peraí. Bolchoné. Aí o senhor quer A expressão com sotaque francês que se refere à infecção da roda por um composto chamado... o triclorolizanol. Minha dislexia me machuca. Triclorolizanol. Não. Aí é o seguinte. Anisol. Aí eu até peço perdão, porque eu não sou um Wikipédia, tá bem? Tudo tem o Google, é fácil pelo Google, tá bem? Mas é que são tantas informações que acaba me pegando. Eu, como ministro aulas, né, justamente quando um tempo que eu já estava dando aula pela Associação Brasileira de Bartenders, junto com a International Bartenders Association, a minha apostila, ela agregou muito sobre vinhos e sobre as histórias. Quem quiser informações, eu posso estar passando e doando essa minha apostila em PDF para quem estiver aqui mandando uma mensagem, deixa seu telefone, seu WhatsApp ou e-mail, tá bem? Que eu posso estar enviando minha apostila, já que foi aceita, está ainda em trabalho pelo MEC, justamente para a introdução de faculdades dentro do setor de gastronomia, da área de alimentos e bebidas, tá bem? Então eu tenho um material bem completo sobre, que é mais fácil, né? E várias informações que eu mesmo, infelizmente, acabo dando um branco, né? De tanto até entrar, né? Aquela área pesada, né? Aquela informação do nada. É tanta informação que a gente acaba tendo que recorrer, às vezes mesmo, pelo tio Gugu, tá bem? Tá? Então, eu sou bem sincero, eu sou um profissional que eu estudo, mas eu tenho a humildade de falar quando eu me perco e tal. É óbvio, né? A infecção que rola pelo tricloronizol, alguma coisa assim. Que esses nomes me atrapalham um pouquinho. Bom, eu fiquei 10 anos com o senhor percorrendo aí, ouvindo o senhor cantando músicas e músicas, eu não conseguia passar de um refrão. E a mesma música eu não conseguia cantar inteira. E eu sou assim até hoje. Guardar tudo, né? Sim.
para que os ouvintes possam, você que ligou seu radinho agora, estamos aqui com a presença de João Bortolozzi Neto, falando a respeito aqui de vinhos, a respeito de bebidas. E até para poder lembrar, tá bem? Eu sou um sommelier, eu não sou um enólogo. E essa parte que o senhor me perguntou, ele é correspondente ao Beauchonnet, ele já tem... Perdão, né? Ele já tem mais o direcionamento pelo enólogo, pela parte química, né? Antes de chegar... E a diferença aqui, qual a diferença entre enólogo, enófilo e sommelier? Então, o enólogo ele trabalha no terroir, ele trabalha em todo o desenvolvimento técnico e químico, desde a terra, né, até o plantio e até a chegada do vinho aos barris. Tudo quimicamente trabalhado, todos, até a casta, né, até as uvas, né, retiradas, porque elas contêm as bactérias, as leveduras também necessárias, quais muitas das leveduras utilizadas dessas castas é separada em laboratório, certo? Utilizada separada, né, para não haver contaminações e ter o conhecimento da região para se transformar. É o trabalho do enólogo, é construir um terroir perfeito para o melhor vinho e seu trabalho. O enófilo ele é um adorador, apreciador do vinho, é como um cinéfilo, certo? Não é vício, assim dizer, e sim ele estuda a parte, né, ele é apreciador do cinema e é a mesma coisa o apreciador dos vinhos, que às vezes tem mais conhecimento que um sommelier, porque ele viaja muito, ele pesquisa muito, ele busca grandes vinhos, às vezes vinhos, né, que eu só bebi porque me deram, porque vinhos de 7, 8, 10 mil reais, 15 mil reais pela casta, pela raridade. Bolso, né? Haja bolso. E o nosso trabalho, infelizmente, ele é caro para se estudar, né, um investimento altíssimo, e infelizmente, né, é uma péssima notícia, pouco valorizado. É verdade que quanto mais velho o vinho, melhor? É relativo isso, mas velho aonde? Nos barris? Por quê? Porque de acordo com o tempo que ele fica no barril, ele passa muito tempo e a madeira impregna. Existe a água dos anjos, né? Qual é dentro, né? Qual é a perda, né? Que a madeira ela retira, né? Tanto chamado pelos uísques, pela vodka e todas as bebidas quais são reservadas e envelhecidas, né, em madeiras, cada uma diferente, porque não é só madeira de carvalho qual se existem mais de 12 madeiras, 13 madeiras, quais utilizamos para envelhecimento. Voltando à pergunta, repete para mim, por gentileza, que eu só me perdi. Quanto mais velho é melhor? Então, o que acontece? Quanto mais velho o barril, melhor. Por isso que existe o vinho soleira. As técnicas soleiras são vinhos que passam por barris com mais de 100 anos de idade. Com mais de 100 anos, o barril ele tem que ter mais de 100 anos. E é feito um processo de soleira, onde ele passa em média de 6 a 10, de 30 a 60% de barris a barris, de cada um pelas suas notas desses 100 anos de vários e vários vinhos, várias e várias castas. E aqueles que são envelhecidos na garrafa? Faz muitos anos que são engarrafados. Não se envelhece. A partir de quando engarrafou, não se envelhece. O senhor que tem aí guardado vinho parado há 30 anos, falando que esse vinho está guardado, cuidado, porque quando o senhor for abrir, o senhor pode contaminá-lo imediatamente, porque os taninos estão solidificados embaixo, e vinhos acima de 30 anos, cuidado, quando colocar no decanter, se deve respirar primeiro o vinho, certo? A temperatura normal do vinho, né, a temperatura de agora aqui, que a gente está em Rio Claro, a 28 graus, 27 graus. A temperatura ambiente, qual é designada, é a temperatura europeia, da onde se tem lá o clima de 12 graus a 18 graus.
tá bem? Então quem pega o vinho já seco ali diretamente da gôndola de um supermercado e já abre, ele já vai sentir as notas dos álcoois muito mais forte. E se gelar também um vinho tinto abaixo de 12 graus, ele vai estar tão gelado que não vai sentir o sabor real da casta, e sim o gelo. Como também utilizo um mestre cervejeiro me falando, né? Até desculpa, espero que não se ofendam, mas é a palavra de um grande mestre cervejeiro. Cervejas estupidamente geladas foram feitas para as pessoas estúpidas, tá bem? Porque a cerveja colocada a 0,5 negativo, ela neutraliza e anestesia suas papilas gustativas, impedindo o sabor real da bebida. Então, o ponto certo de toda cerveja a ser bebida é de 0 grau a 5 graus as lagers, essas bramas de hoje em dia que é consumida, tudo mais, né? Eu não queria falar marca, mas só para simplificar. Diferente de outras cervejas de alta fermentação, como as Pale Ale, as IPAs, as cervejas de trigo, que necessitam entre 5 a 8 graus de temperatura para atingir o sabor exato dela. Se deixar ela muito quente, o vinho na temperatura, o álcool ele vai sobressair nas suas papilas, já pelas narinas, pelo olfato e pelo gustativo. Então a temperatura deve ser exata de acordo com cada clima. Então quem pega o vinho lá, não é temperatura ambiente, está agindo de maneira errada, porque é má informação, é desinformação assim chamada, porque a temperatura ambiente designada a Europa, qual o clima deles lá é esse, tá bem? É a mesma coisa, eu no Rio de Janeiro compro um vinho, tá 32, 36 graus, abro na praia, sento lá na praia lá do Leblon e vou abrir ambiente, pelo amor de Deus, aquilo vai ser um terror para beber, um desastre, tá bem? Então existe essa parte importante de entender a hora de se beber o vinho. Muito bem. Estamos aqui com a presença de João Bortolozzi Neto para uma última pergunta, porque o tempo vai nos consumindo. Quando você toma o vinho, né, guardar a garrafa com um tanto de vinho lá, não foi totalmente consumida, pode guardar essa garrafa de vinho? Olha, não é. Olha, uma garrafa se deve beber ela inteira, certo? Não guarde. Se for guardar, use para um vinagre depois, no dia seguinte, tá bem? Porque vai haver a oxidação. Os taninos, por mais que haja o NS22, que é um componente de antioxidante dentro do vinho, que é natural, que faz parte dela, assim como o lúpulo faz parte da cerveja, como o antibactericida, qual ele foi introduzido justamente para dar maior proteção e correções de sabores, senão ela seria doce, tá? O vinho se deve beber inteiro, tá bem? Esse negócio de guardar para depois vai alterar sabores e vai alterar técnicas, a não ser que tenha um produto a vácuo, que, né, já tem um vácuo van, certo? Que é um equipamento qual se utiliza justamente para impedir que a oxigenação interna se retire o oxigênio de dentro, evitando essa oxidação dos taninos que já estão ali depois de que abre. E sempre o vinho, tá bem? Um vinho que está guardado um tempinho ali, um vinho que é reserva, usa um decanter, uma jarra, despeja ela com formas que forma a bolha, sabe quando joga bem forte, fica criando aquela bolha? Essas bolhas são aeração, é onde o vinho vai respirar e o vinho ele vai trazer as melhores notas e o sabor equilibrado dela. Vinhos guardados que sejam mais de 30 anos, tem vinhos que se deve até resguardar 24 horas, mas vinhos acima de 30 anos de envelhecimento, qual já está guardado na garrafa, de preferência, joga no decanter e já começa a beber gradual, porque a oxidação
Pode ser instantânea e Como ele jogar envinagrar. no decanter, né? O decanter é tipo uma garrafa, certo? Como uma jarra, certo? É um decantador. É onde se usa para poder respirar o vinho, tá bem? Então coloca-se numa jarra. Isso, uma jarra. Certo. De forma firme, potente. Num balde de gelo. Não, num balde de gelo, o decanter, né? Tudo lá de fora para permanecer a temperatura adequada. Isso. Só que é o seguinte, o decanter, o decantador, ele é utilizado justamente para quando retirar o vinho da garrafa, transportar, certos residuais de taninos solidificados, aquilo que cria a secura na boca, tá bem? É onde, se o vinho é aveludado, os taninos são maduros, foi feito de forma certa. Agora, se pega aquele vinho que a língua começa a secar, são taninos verdes, e o decantador é justamente para aerar o vinho, trazer a oxigenação dele para ele poder os aromas e todo o conceito se reformar e fazer com que os taninos solidificados, que são aquelas crostinhas... Por quanto tempo ele tem que ficar no decantador? Olha, tem vinhos jovens de até 8 anos, tal, que podem ficar até 24 horas no decantador em reserva para respirar. E esse com mais de 30 anos? E não passa de 1 hora não, porque a oxidação pode já contaminar, envinagrar e se arrepender. Tá bem? E até existem formas de abridores, né, de rolhas e tais, que dependendo do vinho ser muito antigo, se deve preservar por causa da umedecer a rolha com o tempo, e na hora de colocar ele quebra, aí se rompe e mais sujeira ainda. Sim. Aí o conselho é jogar numa jarra de início. Eu falo jarra, que é um decanter para facilitar. Só que a diferença do decanter, só para explicar, o decantador, assim, eu falo um decanter, né, internacionalmente, mas é um decantador. Ele é utilizado porque o formato dele é como uma oba, é como se fosse aquela garrafa da Gin Eugênio. Lembra? Então, quando vai se servir o vinho, o tanino que foi solidificado, que é aquela crostazinha preta que fica lá embaixo, impeça de ir até o copo. Compreende? Por isso que utilizamos o decanter. Mas existem, com certeza, alguns de vocês aí em casa, alguns dos senhores e senhoras, já devem ter já alguns equipamentos mais, né? Então, no caso, por exemplo, é bom quando eu comprei uma garrafa de vinho, deixei guardado na geladeira, vamos supor. Usa para vinagre. Lá. Usa para vinagre. Eu não abri. Fechado. Tá fechado. Está guardado na geladeira. Sim. Aí o que eu faço? Eu abro esse vinho, porque está um tempinho lá, que seja um mês, vamos supor. Aí eu abro esse vinho e ponho no decanter também? Pode ser, dependendo se o vinho for jovem ou tudo mais. Se o senhor perceber que na primeira dose ele ainda está faltando o equilíbrio, joga-se no decanter, dá aquela aeração, espera uns 20 minutos, né? Só para dar aquela respirada. Faz bem, qualquer vinho eu prefiro. Entendi. Existe até uma heresia, né? Eu tenho um grande amigo sommelier no Rio de Janeiro, não vou citar o nome dele aqui, porque alguns falam que é heresia, mas alguns chegam até a colocar no liquidificador o vinho, dá um toque de batida, aquela espumada, e joga no decanter, que aí ele aera. É o trabalho da aeração do vinho, tá bem? É como soufflé. Lembra do soufflé? Sim. Que é aerado por dentro? Isso. São isso que faz com que os aromas se venham. Vamos lá. Sim, senhor. Muito obrigado pela presença, João Bortolozzi Neto, meu filho, que há muito tempo queria trazê-lo aqui e agora deu certo de poder falar a respeito de vinhos, a respeito de bebidas. Muito obrigado pela presença, seja sempre bem-vindo. Com certeza, uma próxima vez a gente vai conseguir marcar novamente para trazer outros assuntos a respeito do vinho, a respeito da cerveja e tudo mais, para que a gente possa concluir o assunto. Só para finalizar, harmonização com queijos é as coisas mais complexas que se tem com vinho, tá bem? É uma maluquice falar sobre harmonizar vinhos. O segredo é um vinho mais firme, mais potente, utilize, que for mais, né, como um Cabernet Sauvignon, use queijos oleosos,
certo? Mais gordurosos. Enquanto vinhos mais adocicados, né? Utilize queijos mais secos, e como o parmesão, como o provolone, tá bem? E o gorgonzola até, que para poder rebater a oleosidade na língua e a limpeza das papilas gustativas. E sempre lembre de respirar, tá bem? Não só com a boca aberta, mas pelo nariz, porque a fragrância, todo o aroma das análises sensoriais virão nesse retrogusto, tá bem? É um toque a mais que eu posso lhe falar. E se Deus quiser, aí a próxima vez eu vou trazer umas receitas de brusquetas com queijo brie, damasco e geleia de pimenta, que vocês vão adorar, e algumas pastas aí para poder combinar com alguns vinhos, Brunello, entre outros tais, tá bem? Desculpa. Seu endereço... O meu endereço é lá no Rio de Janeiro, estou bem longe. O endereço do Instagram. O Instagram, tá bem? Voltando, tá bom? É @B de bola, é o mesmo Bortolozzi, porém mais chique com 2 E. É que aqui é uma briga, né? O meu pai é Bortoloso, eu sou Bortolozzi, né? Aí é tudo uma confusão por causa daquela época, né? E hoje em dia também, não que o meu registro tenha sido Bortoloso, é Bortolozzi também com Z só. Mas profissionalmente, o marketing... Bortoloso. Isso. Então, o meu é B de bola, O, R de rato, T de tatu, O, L, O, Z de zabumba novamente, I de índio, B de bola, S de sapo e B de bola, tá bom? Bortolozzi BSB, que abrevia não de Rio, não, que até muitos confundem, né, que acho que é Brasília. Até o Chiquinho, nosso meu irmão, seu querido filho maravilhoso, tá lá firme e forte, tá? Mas não é porque é Brasília, é uma abreviação de Bortolozzi Show Bar, por causa dos trabalhos quais eu faço, né? Eventos, aniversários, casamentos, enterros de sogra, entendeu? Várias coisas a gente faz aí pelo caminho da vida. Tchau. Um bom Dia das Mães para vocês. Um feliz Dia das Mães para vocês aí, todos de Rio Claro aí, um abraço. Aí, pessoal também do Rio de Janeiro. E outra coisa, Renato Hoffman, que tá lá na Inglaterra, tá me ouvindo aqui, tá lá na rádio antenado aí, ó, não tá nem dormindo pela madrugada, pelo fuso horário, tá bem? Tem amigos meus aí da Espanha, tá na França, que eu mandei até mensagem, com certeza tá ouvindo. Que eles já ficaram até empolgados. Doutor Heron, doutora Flávia, do Rio de Janeiro, não preciso citar cargos, mas são doutores maravilhosos que me seguem, clientes, amigos aí há 10 anos que eu tenho o maior orgulho de tê-los aí, está acompanhando até meu pai aí desde semana passada, quando eu passei o link, e se orgulharam até. E fico feliz aí de vocês estarem ouvindo aí conosco, tá bem? Um grande abraço a todos, obrigado pela atenção, pelas perguntas. Esperava mais perguntas, mas assim, espero que eu tenha ajudado e colaborado. E finalizando, Klaus, quero te conhecer, me adiciona lá, que eu quero conhecer essa Uruçanga, de Santa Catarina. Você mandou o telefone. Ô, querido, você deve estar em Rio Claro, então eu quero ver se eu consigo falar contigo hoje mesmo, tá? Porém, sim. A Edith do Santana deixou um abraço aqui para nós dois e para sua mãe e também... minha mãe, Laudelina, dona Lau, beijão, obrigado por estar me recepcionando, eu aqui com o braço engessado, né, um acidente de moto por lá, tá dando todo o suporte para mim, beijo de coração, a senhora foi uma anja. Gisele, que tá lá, mora no meu coração, é a mulher da minha vida, deve estar aí assistindo aí a gente aí no Rio de Janeiro. Pedrinho, Daniel, Aninha, uma família linda, Lu, Dona Celeste, né, a minha família lá que eu tenho lá no Rio de Janeiro, entre outros e outros, tá bem? E vamos seguir em frente, tá? Um beijo, feliz Dia das Mães para vocês. E ó, Pedrinho, se estiver me ouvindo, faz aquele arroz à piamontese que te ensinei aí, que eu já tô ciente, tá bem? E bola pra frente que atrás vem gente, tá? Vamos que vamos. Tchau. Desculpa precisava ter essa... Foi legal? Foi. Muito bom, excelente. Eu só estava preocupado com o tempo. Sim. 45 minutos.
Não, o senhor me perdoa. Desde das 10h20 aqui. Legal, ia ficar até mais, a gente falaria mais. Aqui ia falar de cerveja, eu já entro tal. Comigo não tem erro, não. Mas vamos deixar um pouquinho para cada vez. Porque assim... E ó, hoje é dia das mães, mas ó, paizão. É isso aí. Gente, eu tô guardando aqui. Isso daqui é pro coração, aí depois eu edito, eu posto, já coloco lá no YouTube, tá bem? E assista meu pai na Rádio AM sempre. E senhor Antônio, depois essa daqui agora, tá bem? Isso daqui é para o senhor entender a figura que é, o que pode mudar aí nessa rádio, nessa Baixada Fluminense aí. Esse cara é monstro, esse cara é pica das galáxias, tá bem, doutor? Tá? Um grande abraço a toda a família aí, Luquinha, ao Diego, o senhor Antônio aí, tá bem? E vamos que vamos, tá? Espero a gente fechar um negócio legal aí, que ele vai ir para o Rio de Janeiro transformar esse seu empreendimento. Tá bom, querido? Vamos aí, porque daí vier. Amém.